Sabe aquela sensação de estar num beco sem saída, de esperar por algo que parece simplesmente impossível? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar numa história antiga, mas que é incrivelmente humana e fala exatamente sobre isso. É a história de Ana, uma jornada de muita dor, de uma fé que não se abala e de uma promessa que, no fim, mudou tudo. Então, para a gente entender bem a história da Ana, a gente precisa primeiro dar uma olhada na dinâmica da família dela. O marido, Elcana, tinha duas esposas. De um lado, Penina, que tinha filhos, e do outro, Ana, que não tinha. E essa diferença, que parece simples, era na verdade a raiz de um sofrimento diário para Ana, uma dor que nem mesmo o amor do marido conseguia aliviar. Imagina só a cena. Todo ano a família toda viajava para Silo para um festival religioso. O que era para ser um momento de alegria, de celebração, para Ana se transformava num lembrete anual e muito doloroso da sua situação. E é aqui que a coisa fica ainda mais pesada. A rival, Penina, não perdia uma única chance de atormentar a Ana. E essa viagem anual era o palco perfeito para ela. Pensa só, ano após ano, a mesma crueldade, a mesma provocação, e tudo isso acontecendo justamente no lugar que deveria ser de paz e consolo. No meio desse turbilhão todo, o marido Elcana tentava ajudar. Ele a amava de verdade, dá pra ver pelas palavras dele. Mas, sabe, por mais que ele fosse sincero, o consolo que ele oferecia não chegava no ponto central da angústia dela. Simplesmente não era o que ela mais precisava ouvir. E aí, num desses anos, depois de mais uma refeição amarga, Ana chega no seu limite. Ela simplesmente se levanta, deixa todo mundo para trás e vai para o templo, sozinha, levando com ela uma amargura na alma que era quase palpável. E olha, essa não foi uma oração qualquer, foi um desabafo desesperado, um choro silencioso, sabe? Só os lábios dela se mexiam. Ali, naquele momento, ela estava rasgando a alma, colocando para fora toda a sua dor em uma conversa íntima e profunda. Ok, vamos analisar isso aqui. A oração da Ana se transforma num voto. É mais que um pedido, é um acordo solene. Basicamente, ela diz: se a minha dor for vista, se eu não for esquecida, se eu receber um filho, então eu o devolverei. Ele será dedicado ao Senhor por toda a sua vida. Só que essa oração, tão intensa e ao mesmo tempo tão silenciosa, não passou despercebida. Eli, o sumo sacerdote, estava observando de longe. O problema é que o que ele achou que estava vendo, nossa, não poderia estar mais longe da verdade. Pensa na situação. No auge da sua dor, no lugar mais sagrado de todos, Ana é confrontada. Mas não com compaixão, e sim com uma acusação muito dura. O sacerdote a acusa de estar bêbada. É como jogar sal numa ferida que já estava sangrando. Mas o mais impressionante aqui é a resposta da Ana. Em vez de desabar, ela responde com uma dignidade que é de arrepiar. Com toda calma, ela corrige o sacerdote e explica a verdadeira origem da sua agonia. Não era vinho, era um coração angustiado que estava sendo derramado ali. E nesse exato momento, a chave vira. Quando ele entende a verdade, a acusação dele se transforma numa bênção completamente inesperada. E essas palavras, elas são o primeiro raio de esperança que Ana vê depois de tanto tempo de escuridão. O poder daquele momento foi tão grande que a mudança na Ana foi imediata, visível. Depois de ouvir a bênção, ela se levanta, vai comer e o rosto dela, antes marcado por uma tristeza profunda, simplesmente se ilumina. A esperança tinha voltado. Bom, o tempo passa. E aquela sementinha de esperança que foi plantada lá no templo, finalmente se torna realidade. A oração de Ana é de fato atendida. Ana dá à luz um filho, um menino, e o nome que ela escolhe é Samuel. E esse nome, claro, não é por acaso. Significa pedido ao Senhor. O próprio nome do menino era um memorial de toda a sua jornada, um lembrete da promessa feita e agora cumprida. Mas, e o voto que ela fez? Ana não se esqueceu, de jeito nenhum. Ela esperou o tempo certo, até que Samuel fosse desmamado. E então, ela se preparou para cumprir a parte talvez mais difícil da sua promessa, levá-lo de volta a Siló. Quando ela volta ao templo, encontra Eli e vai direto ao ponto. Com o menino ao seu lado, ela diz palavras poderosas. Ela lembra ao sacerdote daquela mulher angustiada que ele viu orando anos atrás, e então apresenta Samuel como a prova viva de que aquela oração foi ouvida. E aqui, a história chega ao seu clímax. Ana cumpre integralmente o seu voto. Entrega seu filho, aquele que ela tanto desejou, para uma vida inteira de serviço no templo.
um ato de sacrifício e de gratidão de uma dimensão que a gente mal consegue mensurar. A jornada da Ana nos mostra uma transformação completa. Ela vai da dor da ausência à alegria da realização e, por fim, a esse ato de entregar aquilo que ela mais queria no mundo. Essa demonstração incrível de fé e gratidão acaba nos deixando com uma pergunta bem poderosa para refletir. O que, afinal de contas, constitui um verdadeiro sacrifício?